Ok. Hoje, dia do homem batista, vamos meditar sobre a vida de um homem batista que existiu há muito tempo atrás. Batista é brincadeira, né? Mas vamos falar sobre a história de como Zaqueu teve um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Você possa ser muito abençoado em essa ministração alcançar o seu coração, aí no local onde você se encontra, seja um local também aprazível e apropriado, né, para a ministração da palavra de Deus. A palavra que hoje a gente vai falar sobre o encontro de um homem chamado Zaqueu com Jesus Cristo. Semana passada nós ministramos sobre o carcereiro de Filipos. E enquanto eu ministrava na semana passada, o Espírito Santo já me incomodava para voltar a esse tema. Outro homem que também abriu suas portas para receber, nesse caso, pessoalmente, o próprio Jesus, e que nos serve de inspiração no nosso papel também, como líderes das nossas famílias, mas não somente para aqueles que são líderes de famílias, mas para todo ser humano que tem a responsabilidade sobre alguém, sobre um espaço, sobre uma casa, e também tem, então, a responsabilidade de abrir o seu lar para que Jesus Cristo venha fazer parte dele. A história de hoje, o texto de hoje, melhor dizendo, ele se encontra em Lucas 19, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, conforme está aqui sendo apresentado para vocês. Onde assim nos diz a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus pela sua palavra, e que o Espírito Santo nos dê entendimento. Vou fazer só um teste aqui, e aí tu volta, se... acho que deu certo. Deu. Pode voltar, por favor. Ok. Se você quiser me acompanhar, Heráclito, aí fica tranquilo. Caso contrário, eu vou daqui mesmo do mouse. Vê, pessoal, que história, né, Lucas registrou no seu evangelho, né? Nós vimos muitos milagres no ministério de Jesus. Pessoas que foram impactadas pela realização de feitos extraordinários. O milagre é algo que está na dimensão do sobrenatural, aquilo que está além da dimensão em que o homem pode intervir e realizar por sua própria conta e risco. Mas a história de Zaqueu é diferente em vários aspectos, mas eu queria destacar o fato de que a visita de Jesus, sem a realização de mais nada de extraordinário, além do que entrar naquela casa, foi algo que impactou aquela vida de um modo sensível e destacável. Lucas fez bem em registrar no seu evangelho essa passagem, porque isso nos serve de iluminação e inspiração, com certeza, sobre algumas atitudes que nós também devemos ter, até mesmo imitando
Zaqueu. O texto nos diz que Zaqueu era um publicano, como Levi, né, como Mateus, e significa que ele era um cobrador de impostos. Era uma espécie de auditor da Receita Federal, só que não era da Receita Federal de Israel, porque naquele tempo Israel não mandava em si mesmo. Israel era súdito do Império Romano. E, portanto, havia uma Receita Federal do Império cobrando, arrecadando os tributos à força, mas ela não podia fazer isso em todos os lugares, a não ser contando também com a colaboração de alguns locais. Zaqueu era um deles, e por isso mesmo, os publicanos eram tão odiados pelo povo, porque ele era um arrecadador de impostos em favor do conquistador inimigo. Naquela altura, Roma já era vista como inimiga de Israel. E eu falo a essa altura, é preciso explicar para vocês que a página em branco entre Mateus e Malaquias não nos conta como é que aconteceu, mas na Bíblia Católica, no primeiro livro de Macabeus, a gente tem uma informação mais precisa do que aconteceu naquela página em branco. Eu tenho um curso que eu ministro só sobre esse tema, e que o Império Romano ele é chamado pelos próprios hebreus para ajudar a debelar uma guerra civil que se estabeleceu entre saduceus e fariseus, alguns anos antes do nascimento de Jesus. Então Roma veio, pacificou, mas Roma não fazia isso gratuitamente, até porque para você investir, para você, desde sempre, para você pacificar um território estrangeiro, você vai muitas vezes gastar muito dinheiro, recursos militares, vidas, e tem um preço caro a ser pago. O preço que Israel pagou foi a sua liberdade. Então Roma entra como amiga, mas a certo tempo ela se torna mesmo uma persona não grata, ao ponto de que no tempo de Jesus, muita gente odiava Roma. Havia inclusive um partido, né, dos Zelotes, que era um partido militar, que pregava abertamente uma revolução, uma tomada do poder pela força. E há quem diga até que muitos esperavam que Jesus fosse o líder dessa revolução, e por isso que tantos ficaram frustrados quando o Messias veio para uma função que cumpria basicamente o reino espiritual, e muitos queriam muito mais do que isso. E muitos se decepcionaram com Jesus, e muitos ainda hoje estão decepcionados com Jesus, porque algumas soluções práticas das suas vidas, das suas próprias guerras não são resolvidas segundo a sua própria vontade, porque não basta a gente proclamar o nome de Jesus. Para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, a gente precisa de alinhamento de vidas à vontade de Deus. É nesse sentido que se cumpre Mateus 7,7, aquilo que você pedir, você vai receber, aquilo que você buscar, você vai encontrar, e quando você bater, a porta vai se abrir. Porque a gente recebe de Deus aquilo que está alinhado com a sua vontade. Quando a gente pede segundo a vontade de Deus, e isso é o que significa em nome de Jesus, a gente recebe. Zaqueu não tinha muita coisa para pedir. E quando eu falei de decepção de muitos, eles também vão ficar decepcionados, porque a decisão de Jesus foi de entrar na casa de Zaqueu e pousar naquela casa. Meus irmãos, a hospitalidade sempre, desde os tempos imemoriais, antes mesmo de Israel ser um povo, sempre foi um valor que a palavra de Deus ensinou. Sejam hospitaleiros. A hospitalidade era um valor. Mesmo assim, as pessoas se decepcionaram também quando Jesus foi desfrutar da hospitalidade de um publicano, que cobrava impostos para o invasor, o conquistador, o Império Romano, e portanto, era alguém que estava, mesmo sendo um hebreu, como a gente costuma dizer, havia virado a casaca e estava jogando no time adversário. E por isso, além de odiado, ele era desprezado, e não fazia sentido para muitos Jesus ir à casa daquele homem. Mas o texto diz que isso aconteceu em Jericó. Jericó foi a primeira cidade tomada em Canaã pelo exército do Senhor. Quem entrou, Ana nos lembrou sobre isso.
em Jericó, liderando o povo, foi Josué. Um homem que Deus chamou para ser forte e corajoso, para não temer e seguir a palavra de Deus. E assim, Jericó se torna a primeira porta, a primeira ponte através da qual o exército passou para tomar posse da terra prometida por Deus. Jericó foi destruída e o próprio Josué imprecou uma maldição de que ninguém reconstruísse aquela cidade sob pena de ser amaldiçoado ele e a sua geração. Inclusive isso aconteceu, como a gente lê nos textos históricos. Naquele tempo, Jericó já era uma cidade reconstruída e morava naquela cidade um homem que teria um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Ele fica sabendo que Jesus está vindo para a cidade. E ele, que era baixinho, teve muita dificuldade para observar a multidão. Isso aqui nem foto, né? Na foto a gente coloca logo o baixinho na frente, porque se ele ficar atrás ninguém vê. Era o caso de Zaqueu, né? Ele não tinha como ver, porque os mais altos ficavam na frente dele. E em determinado momento ele tem uma decisão de subir numa figueira. Ele se trepa numa figueira, ele fica numa posição onde ele pudesse observar estrategicamente a passagem de Jesus. E a curiosidade dele, mas eu digo mais do que isso, não era só uma curiosidade, a sede de Deus dele era tão grande. Lembrei agora de Bartimeu, né? Que não é nome próprio. Bartimeu significa o filho de Timeu, que era um homem cego, e que Jesus curou em Jericó. E que também teve dificuldade, né, para ter acesso a Jesus Cristo. Foi preciso que o próprio Jesus deixasse que aqueles que impediam Bartimeu de irem até Jesus. Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu, não há nenhuma informação mais clara sobre quem era, mas era provavelmente um importante general romano que governava sobre aquela região. E Bartimeu, mesmo sendo provavelmente o filho de um homem tão importante, ele era cego. Jesus vai e cura aquele homem. E ele se derrama diante de Jesus pedindo para ver. Observe, Zaqueu não, ele via, ele enxergava perfeitamente, mas no seu coração ele tinha algo que Bartimeu também tinha: sede de Deus. É algo que nós também temos. Amém? Você tem sede de Deus? Fome da palavra de Deus, sede de Deus, foram as coisas que levaram com que aquele homem se pendurasse naquela figueira em Jericó. Mas, antes de pensar no movimento que ele fez, eu queria destacar o fato de que Jesus vai até Jericó e ele vai até Zaqueu. Observa que o movimento que o próprio Deus faz desde o princípio é o movimento de ir ao encontro do pecador. O que é que Deus quer com isso, igreja? O que Deus quer? Pode voltar, viu? Isso, pode deixar aqui. O que Deus quer com isso? Com esses encontros que Ele mesmo providencia? Deus toma a iniciativa de resgatar o ser humano do abismo em que ele se encontra. Ontem o pastor Bona falava de que ele já teve a oportunidade de salvar pessoas, tanto no mar quanto na piscina. Eu já salvei meu filho mais velho na piscina também. Não sei se propriamente eu consegui salvar ele, ou quase que eu consigo afogar mais, porque quando ele pulou na piscina eu pulei por cima, e quando ele ia subindo eu desci por cima dele, mas ainda consegui mesmo assim tirá-lo daquela situação. E essa sensação do afogamento, né, quem já passou por uma situação parecida, eu uma vez quase que me afogava também quando era criança, eu creio que pode definir e ilustrar muito bem a situação de um ser humano que tem sede de Deus e não consegue encontrá-lo. Mas eu quero dizer para a igreja, e assim como Jesus fez com o próprio Zaqueu, Deus toma a iniciativa de providenciar os encontros que Ele mesmo deseja. Sabe por que isso?
Porque Deus ama a humanidade. Deus tanto ama a humanidade que ele providenciou a salvação para que todo aquele que crê seja salvo. Ela está aí à disposição de toda e qualquer pessoa. Eu sei que existem alguns irmãos nossos que acreditam que Deus escolheu uma raça, um povo, um grupo, um conjunto específico de pessoas. Não é assim que nós entendemos como Igreja Batista. Nem que a palavra ensina. A palavra ensina que o desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento de Deus. E se Ele é todo poderoso e Ele quer isso, por que é que isso não acontece? É simplesmente porque dentro da sua soberania, Deus criou a humanidade dotada de algo que somente os anjos e os homens têm, que é livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Somente os seres morais são possuidores disso, escolhas conscientes. A escolha de Zaqueu foi subir num pé de pau, foi subir numa figueira. Mas Deus, ele toma a iniciativa por amor de ir ao encontro, não somente de Zaqueu, mas de Bartimeu e de tantas outras pessoas, em Jericó, e no Paiva, em Itapuama, e em Judéia, em Barra de Jangada e na Samaria. Em todos os lugares, o Senhor toma a iniciativa de ir ao encontro de pessoas, para trazer essas pessoas, e essa é a finalidade desses encontros, para uma transformação de vida, para trazer essas pessoas para um outro nível de relacionamento com Deus, para saciar a sede de Deus, para matar a fome da palavra de Deus. Gosto muito do Salmo 42 e no Salmo 43, quando está escrito, e são dois textos com unidade temática, na verdade são um salmo só, apesar da divisão, e começa dizendo assim: como a corça anseia por águas correntes, o meu coração tem sede de ti, ó Deus. Todo ser humano tem dentro de si essa sede, mesmo que ele não saiba. Inclusive o ateu, o agnóstico, todo ser humano tem um vazio existencial dentro de si mesmo que somente Deus é capaz de preencher. E quando o Espírito de Deus preenche esse vazio, o ser humano se torna completo. E aí ele realmente entende que Deus é tudo aquilo que ele realmente precisa. Na vida a gente dá valor a muitas coisas. Talvez Zaqueu desse valor à sua reputação. Mesmo sendo um publicano odiado pelo povo, mas em Roma ele era respeitado, ele podia ser um homem que prezava pela sua riqueza. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. E como é difícil para um rico, alguém que tem recursos além do que precisa, esse é o meu conceito de rico, né? Como é difícil para essa pessoa se quebrantar. Por quê? Porque assim como o forte se gloria muitas vezes na sua força, muitas vezes o rico se gloria na sua riqueza. E quantos são aqueles que julgam não necessitar de Deus, não percebem, a sua consciência está tão anestesiada pela suficiência dos bens que possui, que nem percebe que, na verdade, dentro dele tem um vazio existencial que o dinheiro não é capaz de preencher. Aliás, se tem algo que a gente não vai poder levar quando a gente partir desse mundo, é o saldo da nossa conta bancária, nem positivo, nem negativo. O negativo para alegrias de alguns, o positivo para a tristeza de outros. Nós não levaremos desse mundo nada das coisas pelas quais nós lutamos. E parece que em algum momento algo está na cabeça de Zaqueu que ele percebe. Aquela iniciativa de Jesus, aquele amor de Deus por ele, ao ponto de Jesus olhar para ele e dizer: desce daí que eu vou ficar na tua casa. Isso acontece, como disse o evangelista João, na sua primeira carta. Nós o amamos, vamos ler todos juntos isso aqui? Nós o amamos a ele, porque ele nos amou. O Senhor nos ama. Sempre nos amou.
Você acha que lá no Éden, que não é aqui em Itapuama, né? Mas a gente não sabe onde é que fica mais esse Éden, por quê? Porque o ser humano foi expulso. E o local foi fechado pelo próprio Deus para que o ser humano não voltasse, porque ali se encontrava a árvore da vida. E o ser humano caído em pecado, Deus não queria que ele vivesse para sempre. Imagina o que seria viver sempre separado de Deus pelo pecado. Deus, pela sua misericórdia, não permite que isso aconteça, mas providencia a salvação. E o primeiro ato de Deus de buscar o ser humano é quando ele vai até o jardim onde se encontram Adão e Eva, escondidos, mal vestidos, com folhas de figueira. Figueira é a mesma árvore em que Zaqueu trepa, quando ele sobe. E Deus chega para aquele casal e pergunta para aquele homem, para aquele líder daquela família: onde estás? Essa é uma pergunta muito profunda. Meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam quão profunda é essa pergunta. Porque quando Deus pergunta onde estás, que ninguém aqui suponha, dada a onisciência que a própria Bíblia ensina que Deus tem, que Deus não soubesse onde Adão estava. Que não era uma brincadeira de pega e esconde. Mas era uma oportunidade que o próprio Deus deu a Adão de refletir sobre onde ele estava. A mesma coisa acontece quando Deus, através do seu filho Jesus, olha para aquele homem que agora estava pendurado e diz assim: desce daí. Tu queres um encontro com Deus? Tu queres ter a tua sede saciada? Pois fica sabendo que hoje eu vou pousar na tua casa. Gente, isso é amor, isso é providência, isso é iniciativa, isso é a proatividade de Deus no seu movimento redentor de salvar o pecador e de tirar o pecador da sua condição de indignidade, para trazer esse pecador para a presença gloriosa de Deus como Pai. Como pai que ficou muitos anos amargando na parábola do filho pródigo, a partida do filho pródigo. E quando o filho resolve voltar para casa, quando os seus projetos deram errado, quando tudo que ele havia pensado em gastar o dinheiro dele, o tempo dele, quando tudo acaba, quando acaba o tempo, quando acaba o dinheiro, quando acaba a dignidade, e ele resolve voltar para casa, e aquele pai recebe aquele filho com amor, coloca no dedo dele o anel de selar, manda colocar um manto sobre ele e sacrifica o bezerro cevado para servir de alimentação festiva pelo retorno do filho que voltou para a casa do pai. Esse movimento é o movimento que Deus faz em Jericó e ele continua a fazer aqui onde nós estamos também. Porque Deus, desde o princípio, ele vai buscar o pecador. Ele toma a iniciativa por amor. Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa dos meus dons, dos meus talentos. Deus não precisa do meu dízimo, da minha oferta, do meu serviço. Deus não precisa de absolutamente nada, porque Ele tem tudo. Ele é a fonte de tudo. Tudo subsiste por Ele e tudo existe a partir dEle. E não há nada que nós possamos fazer para Deus. Mas quando nós, meus irmãos, descemos da árvore, ou quando rasgamos o nosso coração dizendo para Ele que queremos enxergar, ou quando de alguma outra forma a gente consegue estar na presença dEle, colocando diante dEle as nossas necessidades, e essencialmente a nossa sede que a gente tem dEle, esse Deus se agrada disso. E é para isso mesmo que Ele providencia a nossa salvação. Pensando sobre esse homem de baixa estatura, Zaqueu, é muito interessante porque, como ele era baixinho e subiu numa árvore, eu fico imaginando que para ele não deve ter sido tão fácil assim subir naquela árvore, sendo baixinho. Não sei qual era o grau de habilidade que ele tinha. Por ser cobrador de imposto, eu fico imaginando que subir em árvore não era muito especialidade dele. Mas fica imaginando, né, o quanto ele sofreu para se colocar naquele tronco onde Jesus poderia ser visto, de onde Jesus poderia ser visto. E esse esforço que Zaqueu faz
Eu acredito que tenha muito a relação, até mesmo com a religião, que é o movimento que nós fazemos na nossa busca de nos aproximarmos de Deus. A religião, ou a religação, como é a origem desse nome, é justamente esse movimento que o ser humano faz na tentativa de se religar, de se conectar, de ser alcançado, de ser observado, olhado, de ser abençoado por esse Deus. O movimento que Zaqueu faz é um movimento típico de quem queria conhecer mais a Deus. Era um movimento de alguém que certamente ouvia histórias a respeito de divindades no mundo que era politeísta, né? Confere? Os romanos, como os gregos, eram politeístas. O próprio imperador era cultuado como uma divindade. Mas aqui eu estava mais interessado em conhecer o Deus único e o Deus verdadeiro. O Deus de Josué, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Aquele Deus que se revelou a Adão na sua condição caída em que ele se encontrava com uma pergunta: onde estás? Quando Deus pergunta isso para aquele homem, é semelhante àquilo que Jesus fala para Zaqueu: desce daí. Porque subir numa árvore, ou costurar roupas feitas de folha de figueira, ou se esconder em algum arbusto, são reações diferentes que o pecador tem em relação a Deus. Mas de todo ser humano, aquilo que Deus verdadeiramente espera como reação à sua iniciativa, à sua aproximação, à sua busca que Deus tem em relação ao pecador, é que a gente responda a Ele com um coração quebrantado. O que Deus quer é que o pecador, o homem de coração endurecido, se quebrante. Que o orgulhoso se humilhe. Que o forte reconheça a sua fraqueza e que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Porque tudo aquilo que nós temos como posses pode ser tirado de cada um de nós. Aqueles que têm um carro, por exemplo, a gente tem alguns carros estacionados, o meu também se encontra aqui. Meu carro é um carro missionário, está mais a serviço de Deus do que propriamente como um bem de consumo ou de luxo. E atende às necessidades da minha família. Mas se ao voltar para casa alguém colocar uma arma na minha cabeça para levar meu carro, eu que não sou doido de não querer dar o carro. Ou o dinheiro, ou seja lá o que for. Você tem saúde, a sua saúde de uma hora para outra, ela pode simplesmente desaparecer. Quantas pessoas a gente conhece que subitamente foram acometidas por doenças graves, inclusive que faleceram pouco tempo depois? Você pode perder a sua saúde, você pode perder o seu carro, você pode perder a sua casa. Você pode perder até mesmo o seu país. Isso está acontecendo com nossos irmãos ucranianos. Isso está acontecendo, em parte, com os palestinos, que por conta da resposta de Israel, toda aquela região que era palestina, hoje em dia foi tomada por Israel, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso pode acontecer e tem acontecido com muitas pessoas. Não há nada que a gente possa desfrutar aqui na terra, humanamente falando, que não nos possa ser tirado, inclusive a nossa vida, que é seguramente nosso bem mais precioso. Mas se tem algo que ninguém pode lhe roubar, que nada pode destruir, que só você pode destruir, se você não tiver zelo, quebrantamento e fé, é a sua relação com Deus. É isso que Deus está querendo proporcionar para Zaqueu.
É isso que ele quer proporcionar para nós. Aquele homem queria conhecer mais a Jesus. Por trás disso, aquele homem queria conhecer mais a Deus. O que aquele homem queria era uma vida diferente. Ele talvez quisesse não ser mais tão discriminado como ele era, pela profissão que ele havia escolhido, ou que alguém escolheu para ele, mas que ele exercia. Ele queria não ser tão discriminado pelos bens que ele possuía, porque era um homem rico e por isso também devia ser muito discriminado. Ou pelos pecados que ele cometia. Ele reconhece que ele era ladrão. Sabe o que significa isso? Eu lembro de João Batista, quando começou a pregar no Rio Jordão, e alguns publicanos foram ter com ele, e alguns militares também foram, e ele disse assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E as pessoas ficam perplexas e dizem: então o que é necessário? Para que a gente seja salvo, ele diz assim: vocês precisam dar frutos dignos de arrependimento. O que Deus quer é arrependimento. Ele quer que o orgulhoso entenda os seus pecados e como esses pecados têm determinado a forma como você se relaciona com Deus. A palavra nos diz que existe um abismo intransponível entre o homem pecador e Deus. A boa notícia é que Deus acabou com a intransponível e no lugar ele reescreveu transponível. Quando ele fez isso? João 14, 6. Vamos ler todos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Jesus se coloca como a ponte. Jesus se coloca como o meio. Ele disse: eu sou o caminho. A verdade deixa de ser um conceito filosófico e passa a ser uma pessoa. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O caminho é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A vida, só existe vida em Jesus Cristo. Fora dele, as pessoas estão sobrevivendo sem saberem o que é realmente vida. Preste atenção que eu vou repetir. Só Jesus Cristo é a vida. Quem não tem Jesus Cristo está sobrevivendo sem ter nem ideia do que é realmente vida. Zaqueu queria saber. Zaqueu estava doido para saber. E ele não media esforços. Ele subia em árvores. Se fosse necessário ele se pendurar em outra coisa, ele se pendurava. Se fosse necessário, eu não sei o que seria necessário. Se ele gritar, feito Bartimeu gritou, ele gritaria. Ele dava mais, era doido mesmo, para conhecer a verdade a respeito de Deus. Ele estava doido para conhecer melhor aquele que se dizia filho de Davi, o filho de Deus, que havia curado Bartimeu, que havia feito tantas coisas dignas da curiosidade de multidões. As pessoas queriam ter com Jesus, porque elas tinham suas necessidades. Jesus ressuscitou mortos. Você tem ideia do que é isso, gente? Você tem ideia do poder de Deus? Você tem ideia do que Deus estava fazendo com aquelas pessoas? Quando ele ressuscita mortos, o que é que ele está dizendo? Exatamente isso. Que as pessoas estão sobrevivendo, mas ainda não sabem o que é realmente vida. Só existe vida com Deus. Fora dele é morte. Quando ele curou cegos, o que ele estava dizendo é que as pessoas precisavam ter olhos espirituais para conhecer a verdade. Porque a liberdade, verdadeiramente, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus Cristo. É a condição para que a gente seja verdadeiramente livre. É condição para que a gente venha desfrutar de vida abundante. Zaqueu estava prestes a descobrir isso. Uma palavra de Jesus muda a história de Zaqueu. A palavra foi: desce. Desce daí. Quando Jesus disse a Zaqueu para descer, eu queria que você já pensasse o que é que Jesus pode estar dizendo para você agora. Porque agora você não está pendurado em nada, mas assim, você está numa condição que você precisa prestar atenção como é que essa palavra se aplica na sua vida. O que é que Deus pode estar dizendo para você? Para Zaqueu ele diz: desce.
eu vou pousar na sua casa, eu vou ficar na sua residência, aos seus cuidados, eu vou lhe dar a honra de ser o seu hóspede. E aquele homem fica muito feliz. Aquele homem desce. E essa próxima imagem ela nos mostra, né? Essa imagem aqui ela já nos mostra Jesus estendendo a mão, Zaqueu dando a mão. Isso aqui é a imagem de um filme, lógico, mas a representação de como deve ter acontecido aquela cena de Zaqueu descendo da árvore ali, dando a mão a Jesus Cristo e conduzindo Jesus até a sua residência. Ele estava prestes a ser saciado. A alma dele tinha sede de Deus. E isso estava prestes a mudar. Porque ele seria saciado com aquilo que ele ia experimentar. A presença de Jesus na sua casa. Esse Jesus, Mateus 11, 28, ele disse, vamos ler todos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, todos juntos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No verso 29. E o 30 ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem muita gente que não vai a Jesus porque tem um preconceito. Não sabe como é bom, né, Valdina? E tem um preconceito. Acha que relacionar-se com Jesus é um conjunto de... traz um peso, uma responsabilidade sobre regras. E até existem irmãos nossos que pensam também a respeito de, por exemplo, qual é o tipo de roupa que um crente deve vestir. Até um tempo desse, não se podia pregar no púlpito se não fosse de paletó. Eu tinha um pastor que ele brincava, chamava o paletó dele de roupa de falar com Deus. Será que existe realmente uma roupa de falar com Deus? Ou será que Deus quer que a gente se dispa na presença dele? Como ele queria mostrar para aquele primeiro casal. Essa roupa que você está usando aí não vai adiantar nada. Primeiro, feita de folha. Onde é que folha vai durar? Então pode ser que cubra sua vergonha hoje. Como uma mentira, por exemplo. Mas não vai curar, não vai cobrir para sempre. Até porque a mentira tem perna curta. Como Zaqueu. Zaqueu, né? Esse ditado se apresenta bem para ele, porque ele tinha as perninhas curtinhas, era baixinho, e nada do que ele pudesse fazer na sua vida poderia realmente lhe trazer a paz, o descanso. Porque dinheiro ele tinha, gente. Graças a Deus, pode ser que você tenha tanto dinheiro quanto você deseje. Ou é difícil, né? Porque o ser humano sempre quer mais. Mas ele tinha o que ele precisasse de dinheiro. Se ele quisesse, se fosse Zaqueu hoje, ele teria carro elétrico, ele teria carro híbrido, ele teria carro a combustão, ele teria jet ski, ele teria tantas coisas. Então ontem eu vindo para cá, eu vi um jet ski passar do meu lado. Nunca tinha sonhado com jet ski. Pela primeira vez eu sonhei ontem. Até ontem, quando eu vi o jet ski, que eu vi o banco de jet ski, eu vi uma moto aquática. Eu digo, olha, uma moto aquática. Eu comecei a sonhar com jet ski. Zaqueu, o que ele sonhasse, ele tinha. Um barco, um avião, um helicóptero, ele tinha muito dinheiro. Mas tinha algo que a gente tem e ele não tinha. Talvez nem todos nós. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Mas eu posso dizer para vocês, falando por mim mesmo, eu tenho algo que ele não tinha. A minha relação com Deus, de pai e filho. O judeu, não sei se você estava aqui ontem quando viu o pastor Bona lembrar para a gente, que o judeu não ousava chamar Deus de pai. Pai é uma palavra íntima demais para o glorioso, o eterno, o todo-poderoso, Elohim, El Shaddai, Adonai. Mas Deus, ele quer se revelar como pai. Ele quer trazer seres humanos para uma relação de pai e filho. Para muitos é difícil entender o que é que Deus realmente quer, porque muitos tiveram pais muito ruins como pais. E quando a gente fala que Deus quer ser pai, essa palavra para muitos pode não parecer uma boa palavra, pela péssima qualidade de pai que tiveram. Mas se você conhecer a Deus como pai, você vai entender
o que era o propósito desde o princípio de paternidade que Deus deseja em relação à humanidade. Primeira coisa que Deus quer para que isso aconteça, meus irmãos, é que o pecador se arrependa. Achei essa imagem aqui, achei brilhante essa imagem. A cara desse Zaqueu, ele está arrependido, não está? Mídia está dizendo que ele está com cara de outra coisa aqui, mas eu acho que ele está com cara de arrependimento. Eu acho que ele está com cara de arrependimento. A minha leitura aqui é que ele está com cara de arrependimento. Zaqueu se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque ele era como aqueles publicanos que foram tomar banho lá no Rio Jordão, quando João Batista batizava, ele roubava as pessoas. Ele cobrava, sim, mas ele não cobrava só o que era devido. Ele cobrava mais. E aquilo que passava daquilo que era devido, ele ficava para ele. Por isso que ele era tão rico. E quando Jesus pousa na sua casa e ele começa a conversar com Jesus, o Espírito Santo incomoda ele. Sabe, o Espírito Santo, eu sei que isso já deve ter acontecido com a sua vida aqui, eu imagino que alguma vez você já deve ter sentido o Espírito Santo insistentemente lhe chamando a razão a respeito de algum erro que você está cometendo. E ele querendo que você se arrependa disso. Eu já tive uma experiência dessa. Quem mais já teve também uma experiência semelhante? Só 3 pessoas. Só 4 pecadores arrependidos. Só 5. Aumentando. Meus irmãos, 6, está aumentando, glória a Deus, está que nem sexta. Meus irmãos, o que Deus quer é justamente isso. Que a gente deixe de ser renitente, resistente. E a gente amoleça o coração. Para que Deus faça a obra que Ele quer fazer. Pode ser que seu problema não seja roubo, defraudação de ninguém. Pode ser que você seja uma pessoa nos negócios, seja honesta, na sua profissão, você seja um exemplo. Mas eu desafio você que não tenha alguma área da sua vida em que você não esteja conscientemente negando a soberania de Deus. Pela minha própria experiência de vida. Nós somos erráticos. E isso não é licença para permanecer no erro. O remédio de Deus é arrependimento. Porque arrependimento é mudança de direção. Conversão é o movimento que o pecador faz quando se arrepende. E para que você entenda exatamente o que é que Deus quer fazer, eu uso muito o exemplo do trânsito. Uma conversão é um movimento de 180 graus. Você vai aqui, ó. Como que vai para Itapuama, faz o retorno ali, ó, no giradouro e volta. Isso é uma conversão completa. Aplicando isso para a realidade prática das nossas vidas, o pecador sem Deus, o pecador sem ter sido reconciliado com Deus, o pecador caminhando sozinho, guiado pelos seus próprios pensamentos, nos seus caminhos, ele é um ser humano andando de costas para Deus todo o tempo. E quando se anda de costas para Deus, a não ser que você esteja dançando break, quanto mais você andar, mais distante você ficará de Deus. Quanto mais você andar, mais para longe você irá. É por isso que Deus faz esse movimento de buscar o ser humano. Esse movimento está bem simbolizado em Jesus indo até Jericó, uma cidade amaldiçoada, e resgatando da maldição tantas pessoas, inclusive Zaqueu. Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus Cristo, ele se quebranta. Quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele pensa: cara, o que é que tem de errado na minha vida? O Espírito Santo lembra a ele: você tem defraudado os devedores do imposto de Roma. Você tem defraudado Roma, seu próprio empregador. Porque você cobra em nome de Roma e fica com a parte para você mesmo. E a decisão que ele toma é entregar metade da herança dele e devolver 4 vezes mais a todos aqueles, entregar metade da herança dele, da herdade dele para os pobres, e entregar 4 vezes mais em relação às pessoas a quem ele defraudou. Isso já estava na lei. Eu trouxe para vocês um texto de Êxodo 22:1, que diz assim, ó: se alguém roubar um boi
ou uma ovelha, e abater ou vender um animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Provavelmente foi daqui que ele tira a ideia de devolver em quádruplo tudo aquilo que ele havia defraudado. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Isso é mudança de direção. Isso é um homem que estava caminhando de costas para Deus, de repente ele dá um giro de 180 graus e passa a caminhar olhando para Deus, entendendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, entendendo quem é Jesus Cristo, entendendo qual é o papel que Deus quer que Jesus Cristo exerça na sua vida, como Senhor. Muitos acham que Jesus Cristo é um mestre, ainda hoje. Tem pessoas tementes a Deus que acham que Jesus Cristo é um mestre, mas não sabem que Ele é Senhor. Ele veio para ser Senhor de vidas, salvar vidas, buscar os pecadores, levar os pecadores para um relacionamento de amor com Ele, após aquele primeiro ato de resgate que inicia a salvação. Jesus, pensando naquilo que estava acontecendo, ele olha para aquele homem e diz aquilo que está no verso 9. Vamos ler todos juntos, bem alto. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Isso é uma metáfora para dizer assim, ó, esse aí agora é um filho de Deus. E Jesus Cristo ficou feliz com isso. E sempre haverá felicidade nos céus quando um pecador se arrepende. A festa nos céus quando isso acontece, porque é o movimento que Deus faz, se dando resultados, dando frutos. Na nossa vida, alguém plantou várias sementes, várias pessoas plantaram sementes, mas chega um momento, e pode ser que alguém entre nós aqui tenha entrado sem arrependimento sincero, sem conversão, sem entrega de vida a Jesus Cristo. Chega um momento em que mais uma semente é lançada, ou alguma coisa acontece para que aquela semente ela simplesmente floresça. E você se quebrante e você faça a sua entrega de vida, que é aquilo que Deus quer. Ao acontecer isso, é como se você tivesse ouvindo de Jesus a mesma coisa que ele falou para Zaqueu. Hoje a salvação veio a esta casa, pois também este é um filho ou uma filha de Deus. Essa é a resposta que Deus quer. E é aquilo que ele fala quando você responde dessa forma. A conclusão, meus irmãos, está no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu queria que, já agora no final, você pensasse em 3 coisas. A primeira, que você pensasse o movimento que Deus fez na direção de Zaqueu. Porque esse movimento de busca, Deus fez com Adão, Deus fez com Davi, Deus fez com homens e mulheres como eu e como você. E é o mesmo movimento que Deus faz em relação a você. Deus toma a iniciativa porque Ele lhe ama muito antes de você amar a Ele. O amor dele por você é perfeito. O seu e o meu são amores imperfeitos. Ele não precisa de nada de nós. E mesmo não necessitando de nada de nós, Ele se doou para nós, entregando o seu Filho para morrer por nós. Por Zaqueu. Qual é a finalidade de tudo isso? Para que houvesse arrependimento e conversão sincera à pessoa de Deus através do senhorio de Jesus Cristo. É o movimento que Deus faz e continua a fazer. É por isso que Ele nos constituiu igreja. Amém? Nós não somos igreja para sermos uma empresa prestadora de serviços religiosos. Muitos se decepcionam com a igreja porque acreditam que a igreja é exatamente isso. E não é. A igreja é o corpo de Cristo. É a comunidade daqueles que foram salvos e continuam a obra que Ele havia encomendado a Israel e que Israel não deu conta. Porque o próprio Israel não creu. Tanto é que colocou o Filho de Deus para morrer na cruz. E é por isso que Pedro se levanta e fala para a igreja aquilo que Moisés havia falado para Israel. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado pelas virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar essas virtudes. A igreja existe para que outras pessoas possam ser visitadas por Jesus. E é por isso que a gente convida pessoas para as nossas reuniões
E quando a gente vem para cá, a gente não vem apenas para realizar um serviço religioso ou consumir um produto religioso. A gente vem aqui, sobretudo, para ter encontros com esse Deus. Porque aquilo que acontece aqui há de refletir no que vai acontecer quando a gente passa das portas dessa igreja. Muitas vezes, quando um crente ou uma crente entra na casa de alguém, é o próprio Jesus se fazendo presente naquela casa. Amém? Por isso a gente falou no início, né? Vamos abrir as nossas portas. Queria que você observasse também o movimento de Zaqueu e o movimento de Jesus. Eu falei do movimento de Zaqueu, né? O movimento de Deus, o movimento de Zaqueu, o movimento de Jesus. O movimento de Jesus é alcançar aquele pecador com misericórdia, aquele pecador está realmente interessado em buscar a esse Jesus. Jesus o alcança com misericórdia, com saciedade, com orientação. E a respeito de orientação, eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, no outro dia, meu coração estava transbordando de alegria. E eu queria que todas as pessoas do mundo soubessem que eu havia tomado a minha decisão. E houve alguém que me perguntasse o que significa isso, entregar a sua vida para Jesus Cristo. E como eu era muito novo na fé, eu disse na época, eu não sei exatamente o que significa, mas eu posso dizer para você que foi a melhor decisão. Eu quero desafiar aqueles que ainda não se decidiram hoje a tomarem a sua decisão hoje. O diabo vai plantar uma semente de dúvida no seu coração. Mas Deus quer esclarecer qualquer dúvida. Deus não entra em contradição. Aquilo que ele fez, ele continua a fazer. O movimento de Jesus é o mesmo. E é por isso que eu finalizo perguntando para você, como é que você se encaixa nessa história? Feche seus olhos, eu queria convidar o grupo para ministrar. Feche seus olhos, eu queria que a igreja estivesse nesse momento em atitude de oração. E hoje eu queria fazer um apelo de conversão. Porque pode ser que existam entre nós pessoas que ainda não decidiram se converterem a Deus verdadeiramente. E vocês vão ter a oportunidade hoje. Não sei se terão amanhã. E nós não vamos subjugar a vontade de ninguém. Isso é algo que não é feito para homens, isso é para Deus. Durante a ministração, enquanto a igreja estiver em oração, se você deseja fazer a sua entrega hoje, se você quer se quebrantar diante de Deus hoje, se hoje é o seu dia, e eu creio que é, você tem a oportunidade de ficar de pé. Nós vamos estar nos alegrando com você, vamos estar orando e dizendo que verdadeiramente hoje chegou salvação na sua casa. Quero declarar teu dom sobre toda a mente e coração, pois é que existe paz em tua presença. A resposta que Deus quer Vamos, Jesus. é simplesmente que você fique de pé dizendo: Senhor, eu me arrependo. Jesus, quero declarar teu nome, Eu quero ser uma filha de Deus, um filho de Deus. quebrando os vícios dessa geração. Quero experimentar uma vida nova. Declaro que a esperança e liberdade clamo, Jesus. Vamos orar a todos. Eu sei que é difícil para muitos nesse momento tomar aquele passo que é um passo fundamental. Mas eu quero encorajar você. Se o Espírito Santo falou com você,
Talvez ficar de pé seja algo constrangedor para você, mas seja como for, não sai daqui hoje sem a sua entrega de vida. Louvo a Deus porque a sua palavra foi ministrada mais uma vez e que ela possa ser aplicada como convém nas nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque a tua palavra hoje foi pregada, porque nós precisávamos, meu Deus, ser lembrados do teu amor, da forma como o Senhor se aproxima de nós pecadores, da forma como o Senhor nos busca, para nos tirar da lama, do caos, para uma vida completa, saciados, Deus, da nossa sede espiritual. E aqueles que já se entregaram a Jesus Cristo, Deus, têm hoje a oportunidade de meditar em como foi importante que aquela porta estivesse aberta para que Jesus pousasse. Como foi importante acompanhar Jesus até Jericó e testemunhar a salvação que aconteceu na vida daquele homem, Deus. Existem homens, inclusive entre nós, que nunca te confessaram como Senhor e Salvador, Deus. Mas eu peço, Pai, pelo poder que há no teu evangelho, Senhor, que haja quebrantamento, arrependimento, conversão verdadeira. E que o Senhor habite, Senhor, na vida de todos aqueles que estão ao alcance desta mensagem, tanto presencialmente quanto à distância, Senhor. Que o Senhor entre nos lares e faça a diferença nos lares, Senhor. Que o Senhor entre nas nossas vidas e a gente possa claramente saber o que é uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Nós possamos dar frutos dignos de arrependimento. E a segunda parte da história de Zaqueu que não foi contada por Lucas é aquilo que aconteceu depois daquele encontro. Para aqueles que já tiveram esse encontro, nós nos alegramos por isso. Somos lembrados disso hoje, da grande responsabilidade de acompanhar Jesus na tua missão, no desenvolvimento da tua obra que está sendo feita em outras localidades como Jericó, que estão ao nosso alcance hoje. Nos dá, Senhor, a coragem, a ousadia, Senhor, de sermos proclamadores deste evangelho, como disse Paulo, como se o próprio Jesus, por meio de nós, pregasse que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se reconciliem com Deus. Porque recebemos dele o ministério da reconciliação. Aqueles que já foram reconciliados, damos graças por isso, e aqueles que ainda não, que não saiam daqui hoje sem a sua entrega de vida. Amém.